Bem-vindos, pessoal. Obrigado aí pela presença, né? A gente está aqui hoje para receber esse convidado aí especial, o Wagner. Antes de eu apresentá-lo, eu vou falar um pouquinho aqui da dobra. Acho que tem algumas pessoas que estão mais ou menos ambientadas. Mas, enfim, aqui é um espaço que foi idealizado aí pela Kathleen, pelo Vini. A gente estava tendo até uma conversa agorinha sobre o começo da história, que eu não sabia. E, enfim, desde então, acho que mais a partir do ano passado, a gente está tendo aí algum movimento aqui, alguns eventos, alguns cursos e tal. E o Fronteiras é um desses eventos, né? A gente faz ele mensalmente. Mês passado a gente recebeu o Francisco Gaspar Neto. Uhum. E ano passado tivemos outras edições aí que também tiveram outros convidados, outros temas, enfim. O título Fronteiras é uma proposta assim de um debate aí que pegue algum tema aí que seja fronteiriço, né? Que, sei lá, caiba a nós, jornalistas, falar um pouquinho sobre, mas também a gente chama o pessoal de outras áreas, do teatro, que era o caso do Francisco, psicólogos também da área social, né, que tivemos aqui ano passado, 2 convidadas aqui, foi bem massa. E, enfim, estou falando isso porque mês que vem vai ter outro, daqui outro mês vai ter mais um, e aí é só vocês ficarem de olho, tá? Dessa vez a gente chamou o Wagner, que eu tive a felicidade de conhecer ano passado. Eu não conheci o Wagner até então. E aí a gente teve um evento aqui que ele fez uma fala que foi bem legal, foi bem marcante, assim. Eu fiquei bem feliz de ter escutado e fiquei bem feliz de ter sido também chamado para participar da conversa um pouco mais próxima aqui, né? Achei o convite bem legal. E o Wagner, ele atua na clínica, né? Eu acho que vocês leram a descrição, mas vou repetir aqui. Ele atua com a clínica na psicanálise há mais de 20 anos, né, Wagner? Uhum. E ele é sócio proprietário da Gaia, né? Uma escola aqui perto. Sim. Por aqui, né? E eu também acompanho eles nas redes. Ele escreve, é poeta, faz pão. Né? E tem o Bem Bolado também, né? Toda quarta-feira eu acho que você conduz um programa na Rádio Cultura. Uhum. Que tem alguns convidados lá também, se quiser depois falar um pouquinho mais. Uhum. E hoje ele veio aqui dentro dessa temática aí do desejo. Esse tal desejo, né? Que foi o título dado aí para nossa reunião de hoje. Só para não esquecer também, a gente tá rolando um curso aqui também, tá, pessoal, de acompanhamento terapêutico. A Mari que vai conduzir com a Gabriela, né? Ana Gabriela. Vai começar semana que vem, né? Vai ser dia 6 e dia 20 de maio. Então, só lembrando aí, e agora outra, vira e mexe tem alguma coisa aqui, né? De curso. Fora o Fronteiras. Então tá, a gente tá com esse tema aí. A gente teve um texto introdutório do Wagner que foi bem interessante também, né, de lê-lo. Acho que tá na hora aí de eu passar a palavra. Pode seguir, qualquer coisa. Tá bom. Muito bem. Tô nervoso. Quero agradecer as suas palavras. Agradecer a Kathleen pelo convite inusitado. Ela me chamou, foi uma coincidência que eu mandei uma mensagem para ela, pensando, né, que ali na Gaia a gente tem uma demanda constante, né, de busca por escuta,
por atendimento, enfim. E aí eu tinha pensei em falar com ela da gente fazer alguma parceria e tal. E aí mandei a mensagem para ela e ela me disse, que coincidência, estava pensando em você agora, tal. Eu não esqueço dessa conversa. E aí ela me fez o convite, queria que você viesse na Dobra para falar, que a gente tem fronteiras e tal. E aquilo me pegou assim de sopetão, assim. Porque eu não contava mais com isso. Eu já havia, durante muito tempo eu havia falado e eu havia chegado a uma conclusão de que eu precisava fazer alguma coisa, que só falar não bastava mais. Nunca bastou, né? Falar não basta. E aí eu disse para ela que eu estava parando de atender. Eu estava deixando a clínica, eu estava deixando a psicanálise, que eu já tinha meus trabalhos aqui na Gaia, que eu ia me dedicar mais à literatura e fazer da literatura um outro trabalho, né? Não um trabalho porque eu gosto. Um trabalho, também não um trabalho no sentido da origem da palavra, né? Como uma tortura, mas vez mais como um lavor, né? Como fazer vida ali. Que para mim sempre foi assim a psicanálise. E continua sendo assim a psicanálise para mim. Mas eu falei para ela, e eu não lembro agora o que eu falei, enfim, mas aí ela deu essa ideia, por que você não vem aqui então para falar sobre isso, falar sobre o desejo? Vai ser praticamente um passe. Eu fiz essa brincadeira com você. Sei. Eu achei que tinha feito só aqui na cozinha da Dobra. Tá no áudio, tá no áudio. Eu escutei de novo. E vai ser praticamente um passe. Eu pensei, cara, vai ser um passe. Desgraça. Eu nunca acreditei nos passes. Porque precisa acreditar, né? Ter uma crença no outro. E aí tá, beleza. Então tá. Então eu vou falar sobre isso aqui. E a gente vai criando algumas, eu posso dizer, algumas armaduras, né? Assim, não, vou lá, vou lá falar. E aí eu pensei, vou escrever um texto, alguma coisa assim, para poder organizar meu pensamento. E aí eu escrevi uns 4 textos para organizar meu pensamento. E aí no 4º texto eu pensei, cara, eu não vou lá para dissecar o desejo, né? Não vou lá para falar o que é o desejo para aquelas pessoas que sabem o que é o desejo. Não posso fazer isso. E aliás, eu acho que eu não tenho nem assim uma como eu posso dizer, uma organização, sabe? De colocar o... Na verdade, não estava afim. É a verdade. Não queria
formar, assim, digamos assim, um arcabouço teórico e trazer Freud, trazer Lacan e trazer a psicanálise dessa forma mais, como eu posso dizer, cotidiana, né, de quem estuda, né? Vamos pegar os seminários, vamos pegar o Freud, né? Então eu queria falar aqui para vocês sobre o desejo enquanto essa, como posso dizer, enquanto essa incerteza. Porque eu tinha certeza. Eu escrevi no 5º texto, eu escrevi isso, assim, que eu tinha certeza, desde o começo. Desde quando eu vim de Santa Catarina para cá, lá em 96, eu vim para cá com a certeza que eu ia ser psicanalista. E que eu ia ser psicanalista até o fim da vida. Eu tinha essa certeza. E eu falava isso. E eu falava que se um dia eu ganhasse na Mega Sena, eu não ia parar de trabalhar. Porque não era pelo dinheiro que eu estava trabalhando. O dinheiro era um efeito, né, onde que a gente, digamos, vai gozar a vida, né, uma proteção que você faz em relação à pessoa que você escuta, enfim, N questões do dinheiro. Mas não era por isso que eu trabalhava. Era também, lógico, todo mundo tem conta para pagar, mas eu tinha para mim esse lugar da psicanálise como um lugar de vida mesmo. Era a minha vida. Era o que eu mais queria fazer, o que eu mais queria aprender, o que eu mais queria estudar, o que eu mais queria, enfim, construir para mim. E aí foi isso. Eu vou ler o texto, porque eu já estou falando o que eu escrevi. E aí depois eu continuo. Pode ser? Vocês não pensam que é fácil. Mas não é difícil também, né? Só um drama. Fazer Eu peguei a última frase do texto que eu fiz para o Instagram, né, para começar. Eu vou ler. Já fazia tempo que sabia que o desejo, ainda carente de nome, estava ali, como um letreiro luminoso num deserto devastado pelos novos ventos. Os mesmos que puseram no chão todas as minhas certezas. O primeiro investimento que fiz no meu trabalho foi comprar a obra completa do Freud. 12 cheques de uma conta universitária que paguei com um estágio na Fundação Cultural, o Projeto Piá. Contraturno da rede pública, onde ia jogar e brincar com as crianças. Conheci a cidade inteira dentro dos ônibus ou numa Kombi da Prefa. Recém-chegado na cidade grande, tinha sede de tudo. E uma só certeza: iria ser psicanalista. Lembro que antes ainda, lá na minha cidade, na única livraria, havia a biografia do Freud, de Ernest Jones. Olhava aquela capa com um Freud sério que me olhava. Mas naquele tempo, meu interesse estava nas cartas que escrevia. Quantas cartas eu escrevi, não tenho a menor ideia. Eram amigos de outros lugares que eu ia conhecendo em grupos de jovens. Escrevia, mandava, esperava a resposta, escrevia de novo. Muitas vezes reaproveitava o selo, retirando dos envelopes no bico de uma chaleira. Apagava o carimbo e pronto. Uma subversão. Segui aquela ideia obstinadamente. Seria psicanalista. E isso era tão grande, tão complexo, tão difícil, como aquela obra freudiana que comprei. Foi quando descobri que, se fizesse análise, iria entender a obra.
Um belo argumento para um neurótico, mas eu sabia que desde o início que sem análise não chegaria a lugar nenhum. Fiz várias análises, longas e importantes. Falar ao analista é uma experiência que modifica para quem você realmente é. Fiz também vários trabalhos, supervisões, e tudo isso foi me fazendo entender tantas coisas, fundamentais e ao mesmo tempo inúteis. Essa anedota que diz que com a análise você se conhece é interessante, pois sim, você se conhece, mas não. Quanto mais saber, mais não se sabe do susto, da surpresa, do inesperado. Inúteis, pois esse saber não vai te livrar dos fios soltos, das peças que não encaixam, do desdém que o seu corpo tem para as tuas ideias, o mundo com seus percalços e o outro que não te ama como você gostaria. Freud, Mal-Estar na Civilização. Isso eu aprendi. Mesmo gasta pelo modismo, onde tudo é uma experiência, a análise de fato é uma experiência e o resto é café com leite. Uns 25 anos, eu diria. E meus analistas acham que eu cansei a todos. Mas foi graças ao insistente movimento que pude sobreviver, em primeiro lugar, e depois construir uma clínica e viver disso. Eu dizia, eu vou atender até ficar bem velhinho, gagá, pirar com meus pacientes e ser impedido pelos amigos, velhos como eu, de voltar ao consultório. Eu brigaria com eles e decoraria palavrões em alemão, lutaria até o fim. Eu tinha certeza disso. Mas a vida, meus amigos, a vida é isso. As cartas escritas, meus dedos queimados pelo vapor da chaleira e meu pai sisudo ali, assistindo ao Jornal Nacional. A biografia do Freud, as obras, as crianças, o acompanhamento terapêutico, os loucos no hospital, os divãs, as transferências, enfim. Vamos ao que interessa. O desejo. Essa enigmática palavra, motor de tudo, faz girar o mundo, as pessoas, as cabeças, os ossos. Pois afinal, quem sobreviveria sem algum desejo? Mesmo aquele mais frágil e débil, sem algum desejo, não há vida. Sem romantismos aqui, que sabemos muito bem dos efeitos avassaladores de uma vida sem um outro desejante, que te empreste, que te aponte, que te interdite minimamente o que já é o suficiente. O resto é um se vira para todo sempre. Se vira com essas marcas, esse real não dito, não contornado, vazio que queremos tanto que vire um buraco, uma borda, um litoral onde as palavras dançam, dizem e tropeçam. A instabilidade é nossa rotina desde que se faça falante, que use um código complexo para dizer de si, do outro, de lamentos, de vitórias, de destinos, de alegrias. A gente se entende, eu acredito. Mas para além disso, a palavra crua, escutada pelo analista, nos dá a ideia dos efeitos em nós. A verdade freudiana de que o analista se forma do divã diz desse efeito. Efeito que vai direto para a vida. Pois é fora, lá onde tudo que dissemos se apresenta, se comprova ou não. Se o desejo é um enigma no divã, na vida ele é um ato. Talvez seja a última vez que eu fale da psicanálise assim. Talvez seja a primeira vez aqui que escreva mais como um analisante do que como um analista. Talvez seja efeito dessa experiência, talvez seja desejo, talvez seja amor, não importa. Carente de nome, mesmo com aquele letreiro luminoso diante de mim, me interessa mais o que ficou depois que as certezas desabaram. O gesto, o encontro, a voz humana e sim, isso que sai de nossas bocas, a palavra. Como uma ressignificação, num leve giro, eu posso dizer agora. Não esquecerei que ficarei velho e até o fim insistirei na palavra. Pirarei com ela, terei que ser contido pelos meus velhos amigos. Brigarei com eles, usarei xingamentos decorados em alemão e não recuarei 1 centímetro dessa coisa chamada desejo.
isso que eu escrevi. E escrevi, né? Tem mais aqui, mas eu não vou. Qual a última palavra que a moto passou bem na hora? Essa coisa chamada Desejo. É difícil escutar o desejo. Passa moto, passa boiada, passa fantasma, passa tudo na frente, que a gente não entende. Mas é isso. Como eu disse antes, né? E foi para mim um percurso grande, assim. Foi, desde antes da pandemia, essa questão surgiu para mim na minha análise e eu vim me interrogando sobre ela de lá até aqui. E eu poderia, né, ter feito de outras formas, eu poderia ter, eu vou continuar atendendo, eu vou fazendo outras coisas. Mas, por que não? Né? Caligares, por exemplo, fazia assim, né? Atendia e escrevia na coluna, escrevia os seus livros. Né? Por que não? Mas quando a gente percebe algumas coisas na vida, assim, a gente vê que não dá mais. Assim. Não porque eu cansei da psicanálise, não porque eu cansei de escutar as pessoas. Aliás, é o que eu mais gosto de fazer, é escutar as pessoas. Mas por ter percebido uma certa incerteza, né, uma certa... Isso que eu falei, né? E se não for? Se não for mais? E se eu quiser fazer outra coisa? Eu faço pão, eu faço cerâmicas e desenhos com estéticas questionáveis. Eu tenho 3 filhas, 2 cachorros, tenho um negócio, né? Uma escola. A minha rotina ela é intensa, assim, ela começa cedo, vai até a noite. E aí foi por conta de que eu achava que eu não poderia recuar. Não no sentido da negativa. Né? Não poderia recuar, não querer. Não era isso. Eu penso que eu não poderia recuar diante desse desejo de fazer outra coisa, um trabalho. Essa que foi a lógica. Talvez eu não quisesse mais... Não quisesse. Eu acho que eu quero experimentar. Até mesmo isso, assim. O caos que é fazer uma escolha. Porque a gente perde, né? A gente perde tudo quando escolhe. E eu nunca esqueço, assim, quando eu cheguei em Curitiba e
E eu conheci o teatro, e eu conheci outras músicas, e eu conheci a cidade, né? Eu conheci pessoas completamente diferentes de mim. E eu conheci a psicanálise. Mas eu já sabia desde lá que tinha vindo para cá para isso. E eu queria ser psicanalista, como eram os psicanalistas que a gente escutava, que a gente lia, que a gente... Eram ideais muito fortes, assim, jovens. E está tudo bem. Afinal, a gente precisa disso. Né? A gente precisa do engate imaginário para depois se deparar, né, com o simbólico, com o real, né, de um perrengue, né, que é querer ser psicanalista, né, o tempo que leva a isso, o trabalho que isso exige. E eu não queria, enfim, em momento algum, trair tudo isso. Eu não queria simplesmente deixar a clínica porque eu estou de saco cheio. Eu não fiquei de saco cheio. É engraçado, assim, porque é algo que eu gosto de fazer. Mas é algo que eu estou abrindo mão. Acho que é isso. Estou abrindo mão por uma série, né? Simbólica, significante. Então, se pensar, né, se for para trazer para vocês aqui, além disso, assim, além dessa novela da minha vida, digamos assim, eu acho que é preciso estar muito atento ao desejo. Eu acho que é preciso prestar muita atenção. Porque, e ao mesmo tempo, né, não tem muito que prestar atenção, né? Porque não adianta você falar na sua análise. Né? Você pode falar assim, né? Ah, eu quero mais ser psicanalista, cara, eu quero ser, vou ser escritor, só vou ser escritor. Ah, porque eu vou ser escritor. Aí você se imagina sentado, escrevendo. Né? E você vai falando. E isso vai se desmoronando. Aí você vai experimentando. É como a psicanálise. Né? Poucos chegam, né, nesse lugar porque é um lugar que exige, né? É um desejo que se impõe, que exige. Exige trabalho, exige supervisão, exige análise, exige leitura, exige estudo, exige dinheiro para pagar tudo isso.